Olá, meus amigos do Centro Espírita Divino Mestre. Gostaria de agradecer pelo convite. Gostaria de agradecer a todos que estão nos vendo aqui de maneira virtual. Dizer que em momentos que estamos passando é importante que nós continuemos com as nossas preces diárias, com o nosso Evangelho no ar, levando sempre uma palavra de consolo, de esperança, de confiança em Deus. Gostaria também de dizer que o atendimento fraterno do Divino ainda ocorre, de maneira obviamente virtual. Então aqui nos comentários vai estar o e-mail para você enviar seus dados. Caso você precise, não procure um atendente, é importante nesse momento. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de convidar a todos a uma prece, que quando fecharmos os nossos olhos, possamos primeiramente agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, amigo maior, aos mentores que nos coordenam nessa jornada, pedir a todos que a nossa oração, nossa prece, possa se interessar àqueles que sofrem, àqueles que estão nos hospitais, nas prisões, e também àqueles que porventura tenham perdido ou não confiam em Deus nesse momento. Que a nossa oração possa ser endereçada a eles, para mostrar que todos nós estamos juntos, todos nós somos uma grande família. Que assim seja. Então, no nosso dia de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É um capítulo de número 10, como eu disse, mas vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente ainda tem um costume de abrir o Evangelho de forma aleatória nos evangelhos no lar, né? Mas Kardec e os Espíritos, isso aparece lá em Obras Póstumas, dá um outro sentido para essa obra, que é importante que a gente estude ela diariamente ou em grupos, porque ela tem um objetivo muito interessante. Então vai aparecer lá na Obras Póstumas, né? Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. Isso Kardec deixa muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não vai entrar sobre o corpo de Deus, o corpo de Jesus, sobre como era, porque ele vai entrar só na questão moral, né? Que as outras não é importante para ele naquele momento. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem a questão moral como foco, mas como prática é o seu objetivo. Então, quando a gente vai ler o Evangelho, a gente tem que ver se a gente está conseguindo pôr em prática, né? Se a gente dividisse os capítulos como objetivos ou como etapas da vida de um espírito, as bem-aventuranças poderiam ser entendidas como ideal a atingir. Então isso vai ocorrer lá do capítulo 7 até o capítulo 10, que é o nosso estudo de hoje. Então quando a gente diz bem-aventurados os que são misericordiosos, quer dizer o seguinte: vamos nos tornar espíritos felizes quando nós de fato entendemos o que é misericórdia, né? Então nesse capítulo 10, os espíritos de Kardec dividem da seguinte maneira: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, é um capítulo que a gente estuda bastante, não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, instruções dos espíritos vão perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. É interessante que nas instruções dos espíritos, quem vai dar uma dessas mensagens é Paulo o apóstolo. E se a gente lembrar um pouquinho da história de Paulo, isso pode ser lido, né, também no Evangelho, como no Evangelho Bíblia, ou no livro Paulo e Estevão. Saulo, que era Paulo,
vai ter um momento da sua vida que ele recebe uma misericórdia. E para quem não sabe, Saulo, nesse livro Paulo e Estevão, é relatado que ele julgava e condenou muita gente à morte. E um dessas pessoas foi Estevão. Porém, Estevão, quando vai receber sua sentença da morte, ele, ao invés de condenar Paulo, ele pede por Paulo, perdoando ele. É o que os espíritos vão dizer de misericórdia. E é interessante que esse espírito, segundo essa obra, vai ainda ajudar Paulo no mundo espiritual. Estevão no mundo espiritual e Paulo no mundo da terra, no terreno. Vai ajudar Paulo, guiando ele na jornada dele. Então, de fato, Estevão perdoou ou deu a misericórdia a Paulo. E é interessante que ele volta no Evangelho segundo o Espiritismo falando da misericórdia. Então, quando a gente vai ver esse capítulo, a misericórdia, segundo os Espíritos, é igual ao perdão. Então, quando a gente fala eu perdoo, a gente teria que estar falando eu estou usando da misericórdia. É interessante que Russell Norman Champlin, para quem não sabe, ele foi um estudioso bíblico. Ele, apesar de ser americano, ele morou aqui na nossa região, desencarnou já, morou aqui em Guaratinguetá, que é perto da gente. Então ele vai dizer que na Bíblia a palavra misericórdia ela vai ter o sentido de ter compaixão ou simpatia de, né? E quando a gente usa a palavra perdão, vai ter a ideia de deixar ir e soltar. Então é muito comum a gente falar para as pessoas, quando alguém nos ofende, dizer eu te perdoo, mas nesse sentido de mas longe de mim, né? Eu te perdoo porque eu sou bom e eu não quero sofrer, então fique longe de mim. Mas para os espíritos, eles dizem que o certo, né, o mais correto, seria você, quando perdoar alguém de fato, você está de sentimento dizendo eu entendo sua dor, eu não quero que sinta essa dor, porque se eu estivesse sentindo, eu também estaria pedindo seu perdão. Então eu te perdoo. Então é como se a gente de fato entendesse a dor do próximo. Então quando você diz bem-aventurados os que são misericordiosos, são aquelas pessoas que são capazes de sentir ou de ter compaixão da dor do outro, e com isso eles encontram a compaixão de Cristo. Ou de Deus, desculpa. Então, é nesse sentido que os Espíritos dizem nesse capítulo o que seria misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, pode ser dito como, à medida que temos compaixão das pessoas, nós encontraremos a compaixão. E isso a gente pode encontrar lá numa parábola que está descrita no Evangelho, que é a parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo é um momento em que o rei tem um servo devendo ao rei, e o rei cobra essa dívida, e o servo se ajoelha de maneira até humilhante, pedindo que não cobre essa dívida, porque apesar dele estar devendo, ele não tem como pagar ela. O rei então ele age da misericórdia, ele fala, ok, não vou te cobrar essa dívida, então pode ir para o seu caminho. Mas quando esse servo encontra uma pessoa que estava devendo para ele é ao contrário. Ele vai, cobra, bate e ainda manda prender. O rei, quando descobre que aquela pessoa que ele agiu de misericórdia fez isso com quem estava devendo ele, manda esse servo voltar e fala, já que você não foi misericordioso com os outros, eu não vou ser misericordioso com você. Isso é um ponto interessante, que às vezes se a gente interpretar tudo ao pé da letra, leva a gente a acreditar que Deus não vai ter compaixão da gente, então se a gente não for bom, Deus não vai ser bom com a gente. É um pouquinho diferente, na verdade totalmente diferente, do que os espíritos querem dizer sobre isso. E isso vai aparecer no livro A Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel, né? Que é um capítulo 35, que chama Nossa Capacidade de Ver o Bem, né? Ele vai falar assim, a pergunta do mestre sobre a gente ver os defeitos dos outros, acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos.
A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era uma mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalhariam no mundo o sol da ressurreição. Ou seja, se nós não temos compaixão, não temos simpatia, tudo que a gente vai encontrar, vamos ver em nossa volta, dificilmente vai ser coisas boas. Então, se eu tenho esse pensamento, eu perdoo porque eu não quero as pessoas perto de mim, que as pessoas más têm que ficar longe de mim, quem cometeu um erro comigo tem que viver longe, eu só vou encontrar problema nas pessoas. Porque é só isso que eu sou capaz de ver. Então, quando Emmanuel escreve esse texto, ele vai dizer pra gente que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo compaixão, aquelas pessoas que cometem erros conosco, nós vamos encontrar oportunidades. A gente vai começar a ver situações que vai falar assim, opa, ela errou, mas ela tem uma coisa muito boa que eu preciso aprender com ela. Então eu quero ficar perto dessa pessoa, ou no máximo, eu quero que a pessoa fique bem. E você vai vendo o lado bom da vida. É como se a nossa vida fosse uma janela, né? Imagina a gente olhando para agora, para nossa rua, a nossa janela tá suja. A gente vai falar, nossa, que dia feio, horrível, né? E chega uma pessoa que está no seu vizinho, que tem uma janela limpa, e ele só está vendo as cores do azul do céu, os pássaros, o verde. Ele vai falar, para mim tá uma vida muito boa. E quando a gente vai encontrar com essa pessoa, a gente vai perceber que a nossa janela, que a imagem era a mesma, mas a nossa janela que estava suja. Então assim é nossa visão. Se nós tivermos uma visão escura, turva da vida, dificilmente a gente vai ver o lado bom. Então os espíritos dizem, conforme nós formos tendo simpatia, compaixão da dor dos outros, nossa vida vai começar a melhorar. Nós vamos ver a bondade de Deus em todos os cantos. Por isso, Emmanuel diz que apesar de todo mundo ver em Maria de Magdala uma pessoa obsidiada, né, inconveniente, Jesus, com seu amor, com sua capacidade de ver o lado bom da vida, via nela uma oportunidade, um espírito em redenção. E vai também a um ponto que é muito interessante, que isso vai estar lá no Livro dos Espíritos, isso é uma tradução do Guilherme Ribeiro, tá? Que às vezes que está escrito, disse Jesus, pergunta 764, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena. Ou seja, é aquele momento que a gente sofre um ato conosco e nós falamos assim, você merece pagar, então você vai pagar da pior maneira possível, ou igual que você me fez sofrer. Se você mentiu pra mim, eu vou mentir pra você. Você me deu um calote, eu vou dar um calote em você. E os espíritos dizem, tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica, não é os homens. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi a causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas, aí tem sempre o mais, não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei bem? Então quer dizer o seguinte, que às vezes, ou na maioria das vezes, nós sofremos aquilo que nós fizemos com os outros. Porém, se nós tivéssemos, naquele momento, ou se tivéssemos praticado a misericórdia durante a nossa vida, nós receberíamos também a misericórdia, porque nós não teríamos
resolver um problema que para nós está encerrado. Então, nesse momento, os espíritos dizem, tomar cuidado quando a gente quer pegar as coisas ao pé da letra. Dizem assim, tá escrito lá que é olho por olho e dente por dente. A pessoa está sofrendo isso porque fez isso. Não. Se a pessoa tivesse tido a misericórdia durante a vida dela, muitos dos problemas também teriam sido resolvidos. Não é? Então fica a nossa reflexão também, é que às vezes a gente tem uma sensação de que a gente está sofrendo de forma passiva, né? Mas a gente pode sofrer ou resolver um problema de forma ativa, a gente procurando o lado bom da vida, procurando perdoar, procurando compreender a dor, que com certeza Deus vai estar olhando isso e vai ter também a misericórdia com as nossas faltas. E isso vai aparecer lá na Gênese, né? Que vai dizer o seguinte, lá no capítulo Os Tempos São Chegados, essa é uma edição da editora Celde, ele acho que é a terceira edição da Gênese, tá? Ele vai dizer o seguinte, até o presente a humanidade tem realizado progressos incontestáveis, isso lá em 1869, tá? Os homens com sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ainda lhe falta um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seria hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é preciso destruir tudo o que pode estimular nele o egoísmo e o orgulho. Então, quando os espíritos escrevem isso lá na obra da Gênese, eles vão dizer que muito do que nós estamos vivendo hoje é porque nós precisamos entender de fato o que é um bem-estar moral. A gente precisa aprender a ter fraternidade, solidariedade, caridade. E é o que nós estamos vendo acontecer diariamente. Nós estamos sendo colocados em situações em que nós temos que pensar no próximo, pensar no amigo, no próprio adversário, no avô, no avó. E a gente começa a pensar no próximo de uma maneira humana, vamos dizer assim, né? A gente começa a sentir a dor do outro porque a gente não quer sofrer essa dor. Então nós estamos de fato, não todos, obviamente, aqueles que estão compreendendo a lição, estão entendendo, tendo compaixão, estão entendendo as bem-aventuranças, no caso dos misericordiosos. Então os espíritos, quando trabalham a solidariedade, a gente tem que também tem que ter a reflexão da nossa vida, né? Eu acho muito interessante, apesar de tudo que está acontecendo, é ver pessoas se preocupando uma com as outras, nos hospitais, o respeito aos médicos, nas escolas, o respeito entre pai e escola, a oportunidade que nós estamos tendo hoje de darmos um salto na nossa evolução. Então a gente tem que ter essa reflexão no dia de hoje, se nós estamos conseguindo entender o que pode estar, não com certeza, mas o que os espíritos, né, e Deus e Jesus estão querendo nos mostrar para a gente evoluir. Porque se a gente não entender, nós vamos ter que resolver isso lá para frente. É por isso que eu trouxe uma obra muito legal, que é a obra Há 2000 Anos. Lá na introdução, isso vai estar no capítulo Na Intimidade de Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte, vai ter um momento que Emmanuel vai dizer assim: para mim essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundas, dolorosas,
considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Então ele vai dizer, vai ter um momento da vida de Emmanuel nessa obra, que é o minuto radioso, que é o minuto que ele podia, de certa maneira, acender a sua evolução, né? Ele podia resolver muitos problemas que ele vinha carregando. E ele não conseguiu aproveitar, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele não consegue aproveitar. E ele tem que resolver isso, isso no livro Há 2000 anos. Aí ele vai ter um momento da obra, não vou dizer toda a obra, para todo mundo ler, quem não leu, ou para quem leu, reler. Ele vai ter um momento que ele vai estar conversando com um amigo e ele vai falar de um sonho que ele teve. E nesse sonho, Emmanuel comenta que ele era uma outra pessoa e a pessoa que estava julgando ele nesse mundo espiritual, que segundo Emmanuel era um mundo dos deuses, né? Que ele era um romano, ele vai dizer que o seu juiz disse assim para ele: feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, então naquele minuto radioso, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral de tua alma. Porque chegará um momento, em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos, a face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem. No mecanismo do seu destino, aproveita, pois essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção. É interessante que, é lógico que ele estava falando para um romano, por isso deuses, né? Mas Emmanuel, o espírito, né, que segundo ele era um sonho, o espírito fala para ele, vai existir um momento e vai existir uma hora que você vai ter que renunciar a tudo aquilo que você tem, mas isso vai te dar o conforto, a evolução espiritual, e isso vai ajudar muita gente. E ele fala, vai ser um elemento tão valioso que vai ser usado para a sua evolução no mundo espiritual. Então o que acontece nessa obra? Tem dois momentos interessantes. O primeiro momento é quando o Emmanuel conta essa história ao seu amigo e ele fala que vai viajar, ele vai se mudar com a família. E o amigo dele fala para ele assim, nessa região, né, da Galileia, é muito comum pessoas, vamos dizer assim, eles não chamam de escravos, mas ele tem outro termo, mas era um termo de pessoas pobres que vão lá, querem fazer rebelião, fazer aquela luta, né, por causa da questão de Roma e os judeus. Então, quando acontecer isso, segundo o amigo dele, você vai e age com energia, porque você não pode deixar que eles acham que você é fraco, né? Então, Emmanuel toma aquele conselho. Então, Emmanuel, quando está se mudando para sua família, para essa cidade, a filha dele recebe uma pedra. E essa pedra pega no segundo a obra, pega de relance, e ele fica muito nervoso, lembra do conselho e fala, chegou a hora de eu bater nele. Então ele vai, pede para os seus soldados baterem nesse rapaz. E batem até de uma forma exagerada, que isso está na obra, que faz com que uma das pessoas peçam para Emmanuel, no caso Publio Lentulus, fala, para com isso que já passou, você está exagerando, né? E ele para naquele momento. Então, Emmanuel, depois dessa atitude que ele toma com esse rapaz, a vida dele se transforma. Porque esse rapaz, o pai desse rapaz, resolve se vingar de Emmanuel, né? Então ele faz de tudo para prejudicar a vida de Emmanuel, até raptando o filho dele. Então o que acontece? Quando a gente vai ler a obra, Emmanuel tinha naquele momento uma oportunidade dada pelos espíritos
para ele mostrar a sua misericórdia, o seu momento de redenção. Então, naquele momento, ele poderia dizer: ok, eu sei que eles acontecem nisso, eu entendo sua dor, porque eu estou invadindo a sua terra, então some daqui. Ou repreender a pessoa. Só que ele quer exagerar, ele quer mostrar autoridade. A gente vê muito ainda hoje as pessoas querendo usar da autoridade como uma forma de respeito, né? E o que acontece com Emmanuel? Então ele sofre uma vida imensa por causa dessa perda do filho que é raptado, da família que é separada. Ele se torna uma pessoa, no final, mais humilde, mas sofre muito para entender a dor. E tem um outro momento que, segundo a obra, Emmanuel, como Publio Lentulus, né, ele tem a oportunidade de dar a mão ao Cristo e dizer e renegar tudo aquilo que era a vida, que tudo que ele achava, aquele poder, e ele decide não, que aquilo não era para ele. Então ele solta, ele não pega na mão do Cristo e volta. Então a gente percebe que os espíritos, eles colocam sempre oportunidades para a nossa evolução. Só que se a gente não tiver de fato concentrado, não tiver bem intencionado, a gente não vai encontrar a misericórdia de Deus. Por isso, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Porque se nós, a partir de hoje, entendermos, temos compaixão, a gente vai encontrar pessoas na nossa vida, ou momentos, que são as misericórdias de Deus, nos dando oportunidade de evolução. É o que acontece no dia de hoje. Saiu uma matéria no meu país, de um bombeiro, que ele fala que o corona nos trouxe ou expôs à humanidade o seu maior defeito, que é o orgulho, né? O egoísmo. Que quando a gente percebeu que a doença atinge a todos, que nós todos somos iguais, nós, quando ajoelhamos para pedir, né, para pedir amparo de Deus, nós batemos cabeças um do lado do outro e nós percebemos que existia uma pessoa ao nosso lado, né? E nesse momento a gente começa, de certa maneira, a pensar um no outro. Então a gente começa a respeitar leis, respeitar regras, respeitar espaço, né? E a gente começa a evoluir na misericórdia. Não quer dizer que é isso que Deus nos quer nesse momento, mas também quer dizer também que pode ser uma oportunidade para muito espírito que tem a dificuldade de perdoar, de fazer o bem, de se perdoar e fazer o bem às pessoas, aos avós, aos parentes, aos amigos, aos adversários, porque nós chegou um momento que nós temos que pensar uns nos outros. Não tem como mais a gente pensar individualmente. Então, quando a gente fala, fique em casa, quando a gente comenta, faça prece, é porque a gente está querendo que todo mundo se sinta bem. E isso é muito interessante, porque ele acontece, infelizmente, também, porque nós não soubemos lá atrás aproveitar as oportunidades. E isso fica muito claro quando a gente fala sobre as guerras, sobre a intolerância, sobre a desigualdade social, que isso tudo ocorreu porque nós ainda não tínhamos a capacidade, tomara que tenhamos daqui para frente, de pensar no outro. E quando explode, a gente é obrigado a pensar que tem uma pessoa ao nosso lado, que a gente depende dessa pessoa, que essa pessoa, se é amigo ou é inimigo, é uma pessoa que merece o nosso respeito. Por isso a nossa reflexão da noite, que nós nesse momento tenhamos a consciência de darmos as mãos uns aos outros, porque se nós de fato sermos misericordiosos, tivermos compaixão, entendermos, ter simpatia com a dor do próximo, entender que a nossa evolução depende dessa nossa noção de pensar no próximo, aí a gente vai encontrar a misericórdia de Deus. É por isso que a história, e isso é relatado, tem vários mártires que foram capazes de fazer coisas que a gente acha até irracional, mas porque eles pensavam na dor do próximo. Existe um momento na Segunda Guerra que a doença estava se alastrando também nos guetos judeus, que um médico, ele nos Estados Unidos, que ele era polonês, ele tenta encontrar a cura da doença, né? E ele descobre que se você injetasse o vírus de uma forma específica,
ele só apresentava os sintomas, mas não apresentava a doença em si, né? A consequência da doença. Então ele vai com essa injeção e vai até os guetos judeus de uma cidade na Polônia e começa a injetar e dizer para os alemães: olha, infelizmente essa pessoa está com uma febre, está com essa doença, é melhor a gente isolar ela para ela não morrer. E ele salva milhares de vidas com essa atitude. Então a gente tem que ter esse pensamento sempre. Eu me recordo de um momento da minha vida que a gente estava num grupo e eu encontrei com uma menina e ela tinha lá uns 5 anos de idade. E essa menina morava numa comunidade bem pobre e ela não tinha casa direito, a casa era um barraco e tal. E tinha uma abacateira logo à nossa frente. E ela chegou pra mim, com aquela inocência de criança, e disse que comia todo dia um abacate. Né? Aí eu perguntei pra ela: nossa, que legal. Só que ela continuou dizendo: eu não posso comer o abacate grande, porque o meu vizinho come todo o abacate grande e só sobra os pequenininhos pra mim e pros meus irmãos. Aí naquele momento, normal, eu tive um acesso de pensamentos horríveis, né? Como que uma pessoa, um adulto, faz uma criança passar fome? Como que uma pessoa pensa dessa maneira? Aí ela, percebendo, eu acho, pela sua evolução moral, apesar de ser criança, ela cutucou e me disse assim: mas tio, até os abacates pequenos podem nos alimentar. E essa é a nossa reflexão da noite. Misericórdia passa muito da nossa capacidade de entender que a gente pode ter. Não precisa ter o grande pão, o grande abacate. Às vezes precisa só ter o pequenininho. Porque o pequenininho a gente consegue dividir para todos. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente vai entender o que é a compaixão de fato de Deus. Que é saber que todos nós estamos juntos nesse mesmo barco. Cada um é uma evolução, com certeza. Mas todos estamos juntos. Se nós não dermos as mãos, conforme está na foto, a gente dificilmente vai chegar lá. Emmanuel vai dizer uma frase que nós temos, que sempre tem alguém à nossa frente nos carregando, nos puxando, mas nós temos sempre que estar puxando alguém que está atrás logo de nós. Porque é assim que é a vida, é assim que o Cristo vem fazendo com a nossa jornada espiritual. Então que tenhamos nesse dia de hoje uma reflexão sobre a compaixão, sobre a simpatia, mas acima de tudo, se a gente está conseguindo ver a bondade de Deus. Eu gosto sempre de dizer que não percamos nunca uma coisa: a capacidade de enxergar Deus em todas as coisas da nossa vida. Porque aí a gente vai ter que refazer essa jornada e reencontrar Ele, porque Ele vai estar lá no mesmo lugar, só a gente que não soube enxergar. Então, gostaria de convidar a todos para uma oração final, rogando ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais, os mentores, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, juntos, e agradecer por todos aqueles que passaram e passam durante a nossa vida. Pedir a eles, aos nossos amigos, que as nossas orações sempre sejam endereçadas àqueles que mais necessitam. E a nós pedimos sempre o trabalho, porque só assim nós vamos ajudar esse mundo. Que assim seja. Muito obrigado.